Beleza. Ok. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para aprendermos com estes espíritos superiores, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, esses espíritos que são mais nossos irmãos mais velhos e que nos trazem essas orientações e essas experiências, nos trazem os ensinamentos de Jesus Cristo, seus exemplos, para que possamos seguir as nossas caminhadas aqui. Reeducações, para que possamos crescer, para que possamos ascender. E que as nossas dores de hoje vão ser o nosso alívio para o amanhã. E que as nossas almas vão ficar mais virtuosas e mais livres. Que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Beleza. Então vamos lá. Olha só. Nós estamos no capítulo, no 7º, não é isso? Uhum. É. 7º capítulo. Só um minuto. Teias do Infortúnio, certo? Parte 2, 7º capítulo, Teias do Infortúnio. Nós vamos começar, a Malu, ela já jogou lá no grupo, né? Só um minutinho aqui. No meu livro, nós vamos recomeçar na página 303, nesse livro aqui, ó, gente. Só um pouquinho, Alia. O iPhone 191046, que está aqui, está com o microfone aberto e está falando, aí está sobrepondo a tua voz. Espera aí, então, só um pouco. Pedir para a pessoa desligar. Desligar o microfone. Tá, só um pouquinho que eu vou arrumar aqui o iPhone. Esse aí, ativar o mudo. Pronto? Foi, né? Foi. Beleza. Então, como eu estava falando, nesse livro aqui, ó, vamos começar na página 303, certo? No 4º capítulo dessa página 303. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do 7º capítulo, né? A aula anterior foi da nossa colega Marli, certo? E a gente está vindo aqui com essa teias, o título é Teias do Infortúnio, ok? Então, nós temos o seguinte, né? O ano de 58, certo? Nós temos aí a Aurélia, que é a filha de... Ajuda aí, gente. De Fúvia. Obrigada, Júnior. A Aurélia, filha de Fúvia, que vem aí continuando nas investidas para continuar o romance entre ela e o esposo de Flávia, tá? Nós temos Flávia, que está passando por uma situação difícil, ela vem sendo envenenada por uma ama que a Aurélia colocou dentro da casa de Públio Lentulus, certo? Plínio tinha se acalmado com o falecimento das duas matronas, né? Mas aí, pelas insistências de Aurélia, ele volta de novo a cair aí nessa situação dos amantes, né?
Flávia está passando por essa aprovação também, né? E temos aí 3 homens, né? O esposo, Saul, que vem aí apaixonado por ela, uma paixão doentia, assim como a Agripa, que é o irmão do esposo. Só que a diferença entre eles né? Agripa renuncia a isso, mesmo gostando da Flávia, inclusive atendendo às orientações da mãe, ele se retira, depois ele retorna. Agora que ele está como um irmão fraterno, tentando ajudar a Flávia, né? Pela disfarçatez do esposo. Só que o que acontece? Saul vê essa tentativa de ajuda como um romance entre eles, como se eles fossem amantes. Quem? Flávia e Agripa. E ele começa a fazer essa calúnia aí em relação aos dois, né, falando para Plínio. E Plínio, ele aceita tudo isso como verdade. Parece que a gente está repetindo a história aí de Lívia, agora com a sua filha, né? E o Plínio aceitando todas essas calúnias, até porque ele é amante de Aurélia, né? E ele é um homem que ele tem várias, como é que eu vou falar? Ele vai para as noitadas, então ele acredita mesmo no Saul. E nós temos aqui Saul com esses pensamentos assim de vingança, né? De vingança não, essa trama toda para cima do Agripa, que ele crê fielmente que está tendo um caso com Flávia. E ele, além das calúnias, ele fala essas mentiras todas e ele faz um crime premeditado, né? Marli falou aula passada, ele entra nos aposentos, porque ele é considerado, né? Ele é um escravo liberto e ele é considerado da família. Apesar de Públio Lentulus ser um pouco desconfiado em relação à personalidade de Saul, ele mantém a posição que o amigo falecido tinha para com o ex-escravo, certo? Então, estamos nessa situação aí. Saul entrou no quarto, né? E assassinou ao irmão, vamos dizer assim, a uma pessoa, né, que o ajudou a crescer. Então, ele assassina o filho, né, do Severo, e que foi criado ali junto, né? E foi libertado pelo Severo, cresceu financeiramente, ajudado pela família. E temos aí, então, esse assassinato, como é que eu vou falar, gente? Friamente, né? Premeditado. Foi um assassinato frio, foi pelas costas, ele foi apunhalado. Então, assim, temos aí agora o Públio Lentulus conversando com a Ana, que agora é amiga. Olha só, né, gente? Públio Lentulus mudando aí a sua personalidade. Agora ele tem a Ana como uma amiga, então assim, que ele acredita nela, na sinceridade dela, como trabalhadora da casa dele. Agora ele considera
né, as falas dela. Não é mais aquela escrava que não tinha importância nenhuma. E, inclusive, ela quem o orienta em relação à sua condição moral. É a Ana que ficou para essa tarefa aí de ajudar a Públio Lentulus a reconhecer Jesus, falar da sua religião. Então, temos aí agora o início de uma amizade profunda. E eles conversando entre si a respeito, né, da morte de Agripa, ele pergunta a ela o que ela achava de tudo isso, né? E aí ela veio falar do perdão. E ele fala que é difícil perdoar. E também temos aí a consideração dele para com ela. Ela diz assim: olha, eu vi Saul saindo do quarto de Agripa. Aí ele, opa, então, né? Ele queria saber, ele estava procurando quem era o assassino. Era o próprio irmão ou era Saul? E agora ele acredita falar. Um foi viajar, né? E o outro saiu de dentro do quarto. Inclusive, durante como é que eu vou falar? Durante o enterro de Agripa, né? Saul estava lá, olha só, né? Representando aí a sua personalidade já doente, né? Vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa para a gente lembrar para podermos começar esse capítulo? Ô, Alice, só quero falar boa tarde para todo mundo, que eu entrei depois. Dar um oizinho para o João, que hoje está aí, e um oi para as meninas. E só isso, tá? Para começar, né, Ali? Porque depois eu começo a falar e não paro mais, né? Não, mas então, Tá bom? boa tarde. E aqui não é um monólogo, hein? Todo mundo vai falar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Eu vou começar um parágrafo acima do Saul de Gioras, ok? Então, olha só. Um parágrafo acima. 3 dias após o enterro de Agripa, Públio Lentulus, profundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso com o máximo de atenção amorosa e interessada. Findo o relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração, o velho senador requereu novo interrogatório de Saul, com a sua presença, mas enviando emissários à procura do liberto de Flamínio. Ficara atônito com a nova surpresa. Olha só, gente, vamos lá, né? A Ana, né? A atual amiga, diz para ele que viu Saul saindo do quarto de Agripa. E ainda tem o relato minucioso da Flávia que conta para o pai, né? Olha, outro dia ele tentou me atacar e eu deixei por menos. E ele falou, né, antes aqui, minha filha, por que você não me disse isso antes, né? Então vamos lá. Começando o capítulo agora. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severus, percebeu claramente a atitude mental do senador para consigo. O senador já falou assim, rapaz, é tu. Concluindo que não lhe seria possível enganar o tato psicológico do velho senador, né? É o que eu falei antes. Públio agora acredita nos depoimentos de Ana. E Públio, né, ele se manteve assim, igual eu falei antes, manteve Saul livre na sua própria casa, em consideração ao Flamínio Severus, né? 2 dias depois, né, 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto.
Beleza, né, gente? Então, temos aqui de novo, né, Saul buscando Araxes. Então, olha só, eu trouxe um mapa aqui para a gente ver o esquilino, tá? Estamos no ano de 58, certo? No livro. Então, olha só. Aventino, certo? Aqui em azul é o rio Tibre, certo? Ó, Aventino, próximo aqui ao rio Tibre, o Circo Máximo, que fica entre o Palatino e o Aventino. Do outro lado aqui, ó, passando para a direita, tem o Esquilino, certo? Eu fui até ver o que era essa representação aqui que fizeram em cima desse monte do Esquilino. Daí eu descobri que era a Casa Dourada. E só para a gente saber, né? E a Casa Dourada foi construída por Nero após o incêndio em 64 DC. Então, como nós estamos no ano de 58, essa Casa Dourada ainda não existia, beleza? Então, aqui, ó, no Esquilino, era onde morava aqui Araxes, ok? Vamos lá. Então, tá. Então, olha só. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro, notou Saul que o adivinho recebia com a misteriosa apatia e a frieza de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã, né? Para a aquisição do amuleto de sua aventura. E aí, olha, eu lembrei o seguinte, lembra que no capítulo 3º desse mesmo livro, foi dito que Saul ele foi um sacerdote em Delfos, que é aquela cidade grega, né? E eu fiquei pensando assim, ele deve realmente acreditar nesses poderes aí, desses amuletos, desses talismãs. Ele tinha sido uma personalidade, né, voltada para o misticismo, né? Então, vamos falar aqui um pouco do médium, né? Esse médium que a gente já sabe, né, de aulas anteriores, que é um médium desviado, que ele é ambicioso e que a cobiça material fez com que ele se perdesse. No livro dos médiuns, gente, na parte 2, no capítulo 18, nós temos dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que esse médium aqui se desvirtuou porque era ambicioso mesmo, muito materialista. Então, nas questões 305 e 306, nós temos isso aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, né? Sim. Beleza. Sabe-se que os espíritos pouco caso fazem das coisas materiais, né? E tem aversão, os espíritos superiores, né? Tem aversão a tudo que cheira a cobiça. Tem aversão ao egoísmo. Então, como eles vão ajudar? Como eles se prestam a ajudar os que queiram traficar com a sua presença? Né? Ora, a gente sabe que Araxes é um médium que quer receber. Então, quem vai se aproximar de Araxes? Né? Quem? Os espíritos levianos, os espíritos maldosos, porque eles não têm escrúpulos. Então, eles aproveitam aí dessa ambição, desse egoísmo de Araxes. 306. Médios interesseiros têm defeitos que os espíritos inferiores sabem tirar proveito, com habilidade, astúcia, embalando com falaciosas ilusões. Mediunidade é faculdade concedida para o bem, e os superiores se afastam, certo? Vamos lá. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, vamos continuar.
O velho feiticeiro, encarquilhado pelos ânimos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto com o brilho estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Araxes, exclamou Saul com voz quase súplice. Estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. São, se não me engano, tem 10 anos, né? Inclusive o livro fala isso, que ele está esperando. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. Ó, olha só, gente. Como é que pode isso, né? A pessoa acreditar piamente que um talismã vai trazer a mulher amada, né? A mulher nem é amada, né? Cobiçada, vamos dizer. Mas até hoje, né, ainda tem esses hábitos, né, Alexandre? Até hoje, né, Marli? Até hoje tem pessoas que não faz trabalho, não tem aquelas cartazes que a gente vê pregada no muro, traga o seu amor não sei em quantos dias. É isso. Verdade, né? Isso vem dessas épocas aí, né? Tranquilo. Verdade, Marli, verdade. Então, vamos lá. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos no gesto que lhe era peculiar e depois respondeu em voz quase sumida, né? Atendido aí, a gente já viu, pelos espíritos inferiores, né? Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Nas primeiras visitas, sim, mas agora não, né? O liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor em plena floração da juventude. Cortou-lhe a palavra, exclamando incisivamente: como ousas contradizer-me, feiticeiro vil? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com presteza: julgai-me então, feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse, mas a que verdades misteriosas mencionas em tuas vagas afirmativas? Afirmou o liberto profundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago com serenidade quase sinistra, é que estás tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinaste friamente um benfeitor e um amigo. E a consciência do criminoso teme a implacável ação da justiça. Olha só. Cala-te, miserável. Como o soubeste? Exclamava Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de dentre as dobras do manto. E, avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa, olha só. Já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer? Gente, a gente sabe que ele está obsediado mesmo. E a gente sabe que ele matou ao irmão e se ele matou a Agripa e agora ele está sendo acusado aqui, né, pelo Araxes, o Araxes sabe que ele pode vir para cima sem, como é que eu vou falar, sem pensar duas vezes. Então, olha só, né, Araxes falou assim, eu vou morrer. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo num só golpe. Então, gente, ó, a gente pode ver aqui que Saul já está comprometido mentalmente. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui, no Mundo Maior, capítulo 7, né? A declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Não incluímos aqui os casos fisiológicos, como neurosífilis.
reportamos aos dramas íntimos da personalidade, prisioneiro de desequilíbrio, das tragédias passionais, né, da introversão. Então, a gente já sabe aqui, ó, que o Saul está sendo está obsediado, né? Não tem mais raciocínio mental, não tem mais lógica no seu raciocínio. E aí ele trouxe aqui um exemplo, por exemplo, no mundo maior, né? Chico nos traz aqui um exemplo de uma personagem do livro e que ele quase não falava, quase não tinha condições, né? Era um paralítico, porque ele tinha envenenado muitas pessoas. Não, ele tinha envenenado com as suas atitudes agressivas os centros, né? Os centros vitais. E aí ele vem com essa condição aqui, certo? E agora eu fico me perguntando, qual condição Saul vai ficar? Vai ser pior, né? Vai ser pior. Ele já está aqui sem discernimento mental nenhum. Sem discernimento mental nenhum. Ele está partindo para cima do outro e já assassinou um, não custa nada aqui assassinar o outro. Então, assim, como ele ficará, né? Vai ser pior ainda. E eu lembrei também, acho que é no livro Ação e Reação, né, gente? Vocês me ajudem aí, que minha memória já não é essas coisas. Ação e Reação, acho que tem um espírito que é anão, né? Porque tinha prejudicado muitas pessoas. Ele morava numa casinha, num casebre, bem pobrezinho, assim, parece que num campo, não tinha quase ninguém na sua vizinhança. E o mundo mental dele estava em outra situação, quando ele era conde, se não me engano. Então, prejudicou muitas pessoas. Então, nós temos o caso aqui, né, do Saul. Ele já está assassinando uma pessoa que ele devia ser grato, e ele já está partindo para cima aqui do Araxes, então já tem um comprometimento atual e terá comprometimento no futuro. Certo? Certo. Bora lá. Lei da justiça, né? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar então, olha. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo. Medindo a situação num relance, movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando: Ora, ora! Se falei a verdade, foi somente para poderdes avaliar os meus poderes espirituais, porquanto, se é o vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente da posse do necessário talismã. Com ele, sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele, modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará, então, a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Vamos lá. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que, fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora, com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficácia dos seus amuletos miraculosos. E a palestra em boa forma, quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia.
Ao que Araxes respondeu pressuroso, né? Irrequieto, impaciente. Então, gente, Araxes, ele foi muito perspicaz aqui, né? Falou assim, gente, eu tenho que pensar rápido, fazer alguma coisa, senão esse homem vai me matar. E ele diz aqui, né? Não, o vosso desejo vai ser atendido com esse amuleto. Imagina, né? Então, o raciocínio tá ruim pra caramba de Saul. E é o que a Marli falou, né? Ainda tem gente que acredita nessas coisas. Até hoje, vai vendo. E ele diz o seguinte, né? Olha só, ele já matou o outro. Como é que ele acha que Flávia vai aceitá-lo, sendo que ela sabe e que todo mundo sabe já que ele é o assassino? Então, assim, a pessoa realmente já está sem discernimento. Já não consegue mais. Assim, passou, gente, o tempo do Saul aqui. Ele devia. Se isso era uma prova, olha só, né? Se isso era uma provação que ele deveria passar, ele devia fazer como Agripa e renunciar a esse amor, tomar essa postura. Talvez fosse uma prova mesmo, porque no capítulo 3 ele fala o seguinte, que você, quando era sacerdote em Delfos, prejudicou a uma mulher, você a submeteu. Então, não separe o que o céu juntou. Então, ele estava falando de Flávia e Plínio. Não separe o que o céu juntou. O espírito superior, há 10 anos atrás, mandou esse recado para ele. Mandou esse recado. E o recado estava claro. Não separe o que o Deus juntou. Eu vou até repetir depois isso que eu tenho escrito aqui no livro. Então, vamos lá. Mas ele continuou, e o outro, como exemplo, Agripa, como exemplo de suportar a essa prova de renúncia e fazer se conter, né, gente? Foi o que porque a gente fica inferindo, né? Eu acredito, quando o Plínio chama o próprio irmão para um duelo, achando que ele era amante da Flávia, eu fico inferindo que talvez, vou deixar essa palavra aí, talvez eles já duelaram por ela antes. E agora vem como irmãos para se amarem. E eles tiveram essa... Como é que eu vou falar? Esse novo, vamos dizer assim, um novo momento de duelo, porém em Agripa, o que ele faz? Gente, ele recua. Olha só que bacana esse posicionamento, né? Ele diz, não, meu irmão, eu não vou duelar com você. Primeiro, porque você está enganado, eu não estou fazendo nada disso, eu não sou amante de ninguém. E segundo, que você é meu irmão, é muito querido por mim, nós nos amamos muito. Eu não vou levantar a espada para você. Então, gente, temos aí os caminhos opostos, né? Os caminhos opostos. Como será que Agripa foi recebido? E nós vamos ler aqui da morte de Saul. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tudo ótimo. Eu fiquei pensando aqui, né? A que ponto um pensamento obsessivo, né, pode chegar? Porque ele foi cultivando há mais de 10 anos vamos dizer, esse desejo que ele tinha na mulher, em Flávia, né? De tê-la, né, a qualquer custo. E você vê, ele recebia mensagem, né? Quando ele procurou o médium, tantas situações que aconteceram, e ele não saiu daquele mesmo padrão, vem arrastando isso há anos, né? Então, eu fiquei imaginando isso, como que isso pode se prolongar, né?
um comportamento, uma ideia, não sei, né, se seria uma monoideia quase ali, já está aquele pensamento obsessivo ali, né? E vai enlouquecendo, né, Ali? Vai enlouquecendo. Que a Como que gente vê, né, desequilibra, né? Simone? Ah, com certeza desequilibra. Eu acho que ele entrou na monoideia mesmo, porque pelo que ele fala, né, eu já não aguento mais. Você é a coisa que eu mais quero nesse mundo. Então, assim, a pessoa, ela e sabe que está errado, né? E sabe que está errado, né, Simone? Já foi orientado, sabe que está errado e é devedor, né, de gratidão para as pessoas que ele convive, mas essa monoideia faz com que ele perca o raciocínio com uma obsessão ferrenha, hein, gente? Porque a gente já viu isso, né? Obsessão ferrenha, e aí eles cultivam essa monoideia no Saul, né? E Saul passa a ser, vira até um assassino, né? Vai enlouquecendo, vira um assassino. Quer dizer, olha como a coisa vai caminhando, progredindo numa direção terrível, né? De Sim, tanto comprometimento, né? sim. E é difícil frear, né? A gente, de certo, vai ver o desfecho aqui, mas é difícil frear isso, né? Nesse ponto que ele está aqui, né? Para Olha Saul. só, né? Exatamente, porque, Simone, eu fico inferindo que, né? Se isso fosse uma prova mesmo, uma prova, que eu acho que é, igual do Agripa, a gente está vendo dois caminhos opostos aí, né? Um na renúncia e o outro não. E imagino eu que no começo não devia ser tão difícil assim, lembra? Tem questão do Livro dos Espíritos que fala, né, que às vezes é mais fácil a gente vencer os nossos desejos, mais fácil do que a gente imagina, é só começar, não é? Então vamos lá. Olha só, onde que eu estou mesmo? O vosso Ah, tá. talismã. Valeu. Obrigada, Marli. O vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós, porque precisareis beber o filtro mágico que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Olha só. Gente, Araxes sabe que esse talismã não serve para nada. Vai pensando, Araxes sabe. Fala assim, esse talismã não serve para nada. Se eu não matar esse homem hoje, e ele pega esse talismã, ele vai lá, a mulher não vai corresponder, Flávia não vai corresponder, e ele vai ver que esse talismã não funciona para nada, ele vai atrás do Araxes. Ele não vai atrás hoje, ele vai amanhã. Então, o Araxes já está falando aqui, gente. Eu vou ter que... Porque o Araxes também era comprometido, cheio de espíritos obsessores, é um médium desvirtuado, a gente sabe quem são os que acompanham Araxes. Vamos lá. Araxes. É isso, né? Ah, tá. Assim, falou que precisa tomar a porção mágica, né? Para se colocar na posição espiritual necessária para receber o talismã. Então, Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum larga túnica, igual à sua. E, depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo. Vais receber o talismã que mais te convém nesse mundo.
Então, é o que eu digo, né, gente? Olha só. Agora ele não vai ser... Saul não vai ser protegido. Saul não foi desviado desse encontro. A gente sabe, né? Tem questão no Livro dos Espíritos que falam que quando tem merecimento, nós somos desviados de algumas situações que poderiam nos prejudicar. Mas Saul não foi desviado dessa. Por quê? Porque ele se comprometeu dias antes. Lei da justiça, gente. Então, olha só. No capítulo 3º, voltando, né, a repetir, há 10 anos atrás, ele recebeu o seguinte recado de um espírito superior, que veio através de um médio desviado, né? A gente já falou aqui outras vezes que os espíritos superiores, eles podem usar um médio desviado para aconselhar, né, as pessoas. Tipo assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Porque o recado precisa chegar, certo? O mais importante é o recado e não pela qual via. Então vamos lá, olha só. O recado foi o seguinte: dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu uniram. Então, ela, né, recua, para você não se comprometer mais ainda. Então, estamos aqui, né, nesse contexto. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos gestos exóticos, que eram bem as expressões inusitadas e sinistras de extravagante magia da morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora. Porquanto lhe faltava a própria voz para externar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não o conseguiu, e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se sinistramente, como que enevoados por sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino, defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta, e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais, deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo da mesa ampla. Compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo. Olha só, durante a morte mesmo aqui, né, nesse pequeno intervalo, ele já percebeu que ele fora assassinado, né? Então, olha, gente, Lei da Justiça, né? Questão 876 do Livro dos Espíritos. O critério da verdadeira justiça é querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Então, não foi o que o Saul fez, né, com seus irmãos lá, os romanos, os severos, né? Então, olha só, eu trouxe uma coisa aqui interessante. E aí a gente fica pensando assim, né? Ele matou o outro quantos dias atrás? 3, 4? Não sei. E aí foi morto aqui, logo a seguir. Eu acho que é no livro Ação e Reação também, que tem um exemplo de uma pessoa, né? Que a lei da justiça vem imediatamente aí arrebatar. O que eu queria falar é o seguinte: no caso de Saul, não, né? Não é imediatamente. O recado foi dado muito antes. Tem aí 10 anos que ele está, que foi avisado, que podia ter mudado seu modo de pensar, sua maneira de agir, né? E, por exemplo, o assassinato, vamos pensar assim, ó, foi a gota d'água, o leite derramou. Então, vamos lá, olha. Eu achei nesse livro aqui, Ação e Reação,
aqui, ó, no capítulo 7º, tem uma coisa que diz assim, ó. Para melhor entender a conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui seu sistema de contabilidade a se expressar no mecanismo da justiça. A administração divina dispõe de departamentos para relacionar, conservar, comandar tudo, pautado no amor e na criteriosa justiça. Nas regiões celestes entregues à inteligência e à razão, há ministérios apropriados à concessão de empréstimos, moratórias, créditos especiais e recursos a todos os espíritos encarnados e desencarnados. E, nas regiões atormentadas, com dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover cobrança, fazer a fiscalização, o reajustamento, a recuperação de quantos se fazem devedores. Poderes que têm a função de purificar os caminhos e circunscrever as manifestações do mal. Então, gente, olha só, né? Temos créditos, temos moratórias, temos empréstimos, mas também temos aqui o quê? Fiscalização, reajuste de encarnação. Não, peraí. Ó, vamos tirar do cenário, não está mais dando. Né? Porque, às vezes, a pessoa vai se comprometer mais e mais e mais e mais ainda no mal. Quantos mais Saul não poderia assassinar? É uma possibilidade. Né? Mas temos aqui Araxes também, que vai entrar na mesma situação. Né? Mais cedo ou mais tarde. Que eu ia falar. Aí eu lembrei de uma coisa também, né? Porque assim, gente, ó, qual é a base das ações de Saul? Porque aqui, né, o capítulo está se referindo ao falecimento dele, né, e as atitudes dele. Qual é a base das ações de Saul? Egoísmo. Egoísta. Não pensa no Plínio, não pensa no Agripa, não pensa na Flávia, não pensa no pai da Flávia, não pensa no Severo, no Flamínio Severo que o libertou. Então, assim, é unicamente satisfazendo os seus sentimentos, as suas necessidades e não está ligando para nada, né, para o resto. É egoísta. Então, olha só. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu me lembrei disso aqui também. Disse-lhes a seguir essa palavra: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha em pensar consigo mesmo: que hei de fazer? Já não tenho onde possa guardar tudo que vou colher. Ah, já sei. Demolirei meu celeiro e construirei outros maiores, e porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E vou dizer para minha alma: olha, minha alma, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. De que servirá o que acumulaste? Então, assim, egoísmo também, essa base, né? Não está pensando no próximo. Espera aí, fulano acumulou, agora vamos ver o que ele vai fazer com essa alimentação. Será que ele vai distribuir? Será que ele vai ajudar os mais carentes? Será que ele vai fazer alguma coisa? Não. O que ele vai fazer? Ele vai guardar. Ah, não, então tira ele aí, ó. Hoje mesmo vão te tomar a alma. Certo? Então vamos lá. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Alexandre, mas uma coisa também que eu fiquei agora pensando é o seguinte: você vê também que, porque aquele texto anterior que você leu lá do livro do André Luiz, né, que fala que tem departamentos que concedem empréstimo, e também aí tem outro ao contrário que cobra, né, que vai exercer Exatamente.
Então, Sim. a gente vê que o Saul, ele recebeu também bastante benefícios, né? Ele foi parar numa galera, ele poderia morrer ali, ele foi retirado, vendido como escravo para uma família boa, que é a família do Flamínio, Sim. né? Quer dizer, recebeu, foi liberto, foi ajudado financeiramente, né? Ele tinha, a gente percebe que o Flamínio tinha carinho por ele Sim. ter, ele foi comprado para auxiliar os filhos. Quer dizer, talvez o Flamínio, quando viu o relacionamento dele com o filho, falou, não, por que não, né? Ele foi tão bom, vou libertar. Quer dizer, que Sim. então a gente percebe que ele mesmo com esse gênio, né, meio ruim, entre aspas, né, que ninguém é ruim assim, né, é mais equivocado. Então, vamos Sim. dizer, ele recebeu um monte de ajuda, mas ele não soube aproveitar, né, porque ele não Exatamente. conseguiu. Além, é isso mesmo, Marli. Além dele ter recebido um monte de ajuda da família que ele prejudicou, que ele deveria ser grato, ele ainda recebe conselho dos bons espíritos falando: É, olha, muda de caminho, cara. E eles esperaram, gente, esperaram 10 anos, 11 na verdade, né? E aqui, ó, olha, o departamento de fiscalização está de olho em você. Como é que você vai ter a sua conduta aí? Aí ele vai lá e assassina o irmão que foi o benfeitor que a Marli está falando. Aí fala, não, peraí, mas agora já, como disse o outro, derramou o leite do copo, né? Então, não é de imediato, né, gente? Não é de imediato. Os espíritos superiores são bem, olha, pode ver, são bem benevolentes com a gente. Ficam, ó, não, dá mais um tempo para ele vai melhorar, né? Então, vamos lá, ó. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá. Araxes fechou tranquilamente o quarto, como se nada houvesse acontecido, e voltou à loja, atendendo solícito a clientela numerosa, sem quebra da habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária, esvaziou a bolsa do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Esses aqui, ó, nunca estão satisfeitos. São pobres assim, como é que eu vou falar? Mendigos, porque pode ter um monte de tesouro, mas nunca tá bom, então são mendigos mesmo, sempre. Porque eles sempre vão sentir falta, mesmo que estejam cheios, abarrotados de dinheiro. Então nunca tá bom, né? Estão sempre no fundo do poço. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do esquilino misturava seus escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do fórum entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando então despejou a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. De manhã, o cadáver do Saul foi facilmente identificado e, quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha. Aturdido com a entrosagem... Olha só, gente, o próprio livro traz aqui para a gente. Aturdido com a entrosagem do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei da compensação no caminho infinito dos destinos. Ó, pensamento de Públio, e o livro nos traz, né, essa justiça divina. E a gente também não pode esquecer, né? Bora lá, eu vou continuar falando aqui desses pensamentos de Públio Lentulus.
Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, perdia-se num abismo de conjecturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e as elevadas lições de Ana, calcadas no Evangelho. Procurava, com a maior boa vontade, resolver o problema do perdão e da piedade, desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática. Buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento e, dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não faltasse a decência e o respeito às cerimônias fúnebres. Olha só, Públio Lentulus mudando aí a sua personalidade, né? Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto, mas, cooperando nas exéquias, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando ao mesmo tempo a memória de Flamínio. Então, gente, falando aqui da personalidade de Públio Lentulus, nós temos um dizer aqui, né? De tempos para cá, parece-me que estou sendo julgado por uma força incoercível de uma justiça suprema, cujos atributos não se encontram na terra. Vocês lembram dessa passagem? Que o Públio fala para Ana. Parece que eu estou sendo julgado. E mais ainda, não podemos esquecer dos sonhos, né? Os sonhos do Públio Lentulus. Lá, realmente, nos sonhos haviam juízes que determinavam o caminhar do senador, né? Então, ele pensa que se é comigo, também é com Saul. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Localizando-se com a nova companheira em Avênio, na França, Plínio Severo soube, por intermédio de amigos, da tragédia que se desenrolara em Roma na noite de sua ausência, sendo igualmente cientificado das dúvidas que paravam a seu respeito. Profundamente tocado nas suas fibras emotivas, lembrando-se do irmão que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar de maneira a esclarecer convenientemente o assunto, vingando-lhe a morte. Todavia, amolecido nos braços de Aurélia, receoso do julgamento do senador, respeitado como um pai, além da suspeita que lhe causava a notícia inexplicável da enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível, no Avênio, Massília, Arelate, Antiópolis e Nice, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Que uma delas, a principal, é o casamento, né? Esquecer o casamento. Junto de Aurélia, a vida oficial decorreu em tranquilidade condenável por 3 longos anos. Quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrônios, chegado a Massília com as ruidosas alegrias da capital. Nesse dia amargurado da sua existência, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e libertina. No instante, porém, da sua desforra, considerou intimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites da sua vida, supondo ainda que deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades seria o melhor castigo do seu coração traído e desventurado. Então, no capítulo 3º também, ela tinha ido encontrar com Araxes antes de Saul, e o espírito superior disse o seguinte: se continuares nesse caminho aí, ela foi procurar Araxes junto com a mãe, lembram? Se continuares nesse caminho, seu fim será a prostituição e a morte na ponta de uma espada. Olha o recado, 11 anos antes. Né? Então, o que a cultura romana pregava naquele século I sobre o adultério? Né? Isso está no portal da USP, é um estudo aí da Roma Antiga, certo? Então, olha só.
Promulgada por Augusto em 18 a.C., a lei definia como adultério uma relação sexual entre uma mulher casada e um homem que não era seu marido. A mulher adúltera deveria ser eliminada pela morte ou transformada em prostituta. Então, eles tinham a lei, né? E ele podia ter matado ela, estava na lei, não ia acontecer nada com ele. Mas ele foi aqui, ó, nesse ponto, né? Ele teve bastante discernimento e disse que não ia assassinar, né, uma mulher, né? Bacana isso. E ele a deixou. Então, ela realmente, olha só o que vai acontecer com ela. Abandonou, então, para sempre aquela mísera criatura que foi eliminada mais tarde em Antium pelo punhal implacável de Sérgio, que não lhe tolerou a infidelidade e a pervicácia no crime, né? Ela recebeu esse recado e olha só como que ela morre, né, gente? Sentindo-se só, Plínio Severus considerou amarguradamente os erros clamorosos de sua vida. Então, olha aqui o que começa a trazer aqui o sofrimento para essa personalidade aqui de Plínio, né? Reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde tantas vezes brilhara na mocidade, em aventuras pródigas e felizes. Debalde lhe enviara o senador apelos afetuosos, chamando Abrios pelas lições dolorosas do próprio destino. O oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação nas cidades das Galhas, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude, pelo reerguimento do seu nome diante de parentes e amigos mais íntimos. Já entrando na idade madura, das profundas reflexões, grande lhe foi o esforço de reabilitação, distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu decididamente dentro da sua rígida estrutura espiritual aos golpes aspérrimos do destino, fazendo da luta de cada dia o melhor caminho do esclarecimento. Viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade. Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente, com o abandono definitivo do marido, Flávia Lentúlia tinha a saúde abalada para sempre, com o envenenamento, né, gente? Na epiderme, os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas, mas a luz dos seus olhos fora aniquilada para todo sempre. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios. Então, temos a prova da cegueira aqui para ela. E eu fico pensando, né, gente, os dois com a prova da cegueira, pai e filha, lembra? No sonho, quer dizer, no começo do livro. Mas o Ali, lembra que ele, no sonho dele, ele se via como o avô dele, né, o bisavô, não sei, que Sim. furava os olhos dos... Sim. Aí, então, quer dizer, agora veio a prova para ele, né? Ele vai ficar cego como ele cegava anteriormente. sim. O sonho, né, no começo do livro, igual o Malu está falando, ele cegou um monte, quando ele ainda era Sura. Sura. E agora a filha também. Então, pai e filha na mesma situação aí, ó. Bom, vamos lá, olha só. Amélia Rodrigues, né? A Mensagem do Amor Imortal, por Divaldo Franco. Olha o que ela traz para a gente aqui. O cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, sequer na remota possibilidade de algo existir, de acontecer conforme se narrava. O primeiro, às vezes, nega, porque não visualiza, mas o outro não quer enxergar. Nega-se a ver. Bacana, né?
esse ditado de Amélia para a gente. Então, vamos lá. Entre os esforços de carinhosa assistência à filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção, seus dias decorreram cheios de lutas acerbas, mais silenciosos e tristes, como sempre. Em seu espírito havia agora as melhores e mais sinceras disposições para apreender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo. Olha que bacana aqui, Públio Lentulus, né? Estava disposto. Não estava lá no começo do livro, quando encontrou com Jesus. Mas a dor fez ele aqui, ó, abrir seu coração, né? Foi assim que seu coração penetrou o crepúsculo da velhice, como se as sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. Então, gente, a dor, eu vou falar, é uma bênção para a gente. No seu íntimo permanecia uma serenidade imperturbável, mas na vida de homem corria o sopro irrequieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino. Mas, no poder supremo do império estava um tirano, Nero, que precisava cair. Em benefício das construções do direito da família, e por isso, junto, né, Públio Lentulus, junto com Sêneca e outros, né, entregou-se ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado. Gaius Piso, Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mais exaltadas no patriotismo e amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do celerado, né, do assassino que cingia a coroa. Mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos do ideal que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos milhares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro, surgidas com o efêmero reinado de Servius Sulpicius Galba, que, no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império, se não houvesse sido imperador. Gente, então, olha só, né? Que Piso, ela traz aqui, né, sobre Gaius Piso, sobre Lúcius, né, o Sulpicius Galba. Ó, o Piso era senador, né? Em 65 DC. Então, ele liderou uma conspiração contra Nero, que chamava Conspiração de Pisão. E essa conspiração de Pisão, ela foi descoberta, né? Eles foram, como é que eu vou falar? Delatados por uma, não me lembro agora quem fez essa delação. E aí, ó, o Nero descobriu essa conspiração contra ele e mandou matar, né? Uns foram exilados, outros foram mortos. Sêneca, por exemplo, que a gente sabe que ele foi professor de Nero, ele falou para Sêneca tomar veneno, né? Então, Sêneca foi aí punido, né? Nós temos também, olha, em 65, um incêndio, né, que sofreu a cidade de Roma. Nós temos também a perseguição dos cristãos que foram acusados de terem incendiado Roma. Então, todo essa estimulando, né, os grupos com o objetivo. Então, todos os senadores, tinha um povo que falava assim: meu Deus, esse homem tem que cair. E Públio Lentulus era um dos que ajudaram nessa conspiração de Pisão, era um dos que queriam mesmo que Nero caísse, né? Então, olha só, 19 condenados à morte e 13 exilados nessa conspiração que foi derrubada aqui por um liberto. Então, gente, acabamos o capítulo, né? O 7º capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Gente, não é um monólogo, Tá tudo não, jóia, hein? foi legal.
Foi muito legal a aula. Beleza, tio Júnior. Então, vamos começar o Peraí, eu capítulo vou da parar. Joana? Vou Tá parar. bom, Malu.